E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 7 erros mais comuns na micropigmentação, que muita gente comete, e eu vou te orientar a não cometê-los, ou a não cometê-los mais. Antes de mais nada, eu queria te pedir que dê um like no nosso canal, compartilhe, se inscreva. A gente tem um conteúdo toda semana voltado para a área de micropigmentação só para você. Meu nome é Lilian Luz, eu sou esteticista, sou micropigmentadora, sou pós-graduada em dermomicropigmentação. Estou aqui para te ajudar a conhecer essa área fascinante da micropigmentação. E vamos aos erros. Quem nunca cometeu? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Eu encaro o erro sempre como uma tentativa de acerto. O erro é um aprendizado. Já diz o ditado que errar é humano, mas permanecer no erro é uma opção nossa. E daí é que surge como eu vou caminhar até o acerto, né? Como eu vou arquitetar o caminho do acerto. E só tem uma resposta: conhecimento e experiência. E é para isso que a gente está aqui, para a gente discutir e para mim te dar dicas de como não errar, pelo menos nesses 7 errinhos mais comuns e corriqueiros que acontecem na nossa profissão. O primeiro dele, eu vou começar com a simetria, porque a gente vê tanta gente com sobrancelhas assimétricas. E aí você me pergunta: Lilian, o que é uma sobrancelha assimétrica? Na verdade, uma sobrancelha assimétrica não é nada mais, nada menos do que sobrancelhas diferentes, sobrancelhas desequilibradas, sobrancelhas desarmoniosas. E a gente vê muita gente por aí com sobrancelhas assim, né? Ponto alto diferente do outro, espessuras diferentes, uma sobrancelha mais curta, sobrancelha que não é para aquele rosto. A gente vê tudo isso. E como não cair em uma sobrancelha assimétrica, como não fazer uma sobrancelha assimétrica, qual é o passo que eu tenho que dar para não cometer esse erro. Eu falo sempre que é uma boa base de design de sobrancelhas. Então você tem que fazer um curso que te dê uma base boa de design. Então você tem que ser um bom design. O que é design e design? Design é simplesmente um desenhista, né? E design é o quê? Design é o desenho. Então a gente tem que ter um bom desenho. Para a gente ter um bom desenho, a gente tem que ter um bom curso e fazer muito treino. Quando a gente sai do curso, quando você sai do curso, você tem que treinar muito, 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 muito. E aí está o segredo. Para um bom micropigmentador, existe um bom design de sobrancelha primeiro por trás, né? Então, o curso é o primeiro passo para você ser bom micropigmentador, tá? Fazer um design bem estruturado já é o primeiro passo para um resultado perfeito. E aí, o segundo fator, o segundo erro, vamos dizer assim, né? Segundo fator não, segundo erro, a cor. Tem muitas sobrancelhas coloridas aí, muitas sobrancelhas esverdeadas, azuladas, acinzentadas, arroxeadas, avermelhadas. E por que acontece isso, né? Por que acontece isso? Existem vários fatores. Um caso isolado ou outro é por conta da degradação do pigmento, do tempo que aquela pessoa tem aquele procedimento ali, né, no rosto. Mas a maioria das vezes é por conta do profissional. A cor é responsabilidade nossa como profissional. Por que acarreta algumas cores diferentes? Por que acarreta a sobrancelha cicatrizar
e chegar para nós uma cor indesejada. Muitas vezes é o peso da mão muito profundo, o pigmento foi jogado lá na camada muito profunda da pele, então aquele pigmento chumbou, azulou, né, acinzentou, ou muitas outras vezes o profissional não conhece o pigmento que está trabalhando. Então não conhece o pigmento, se aquele pigmento tem um fundo quente, um fundo frio, não sabe como fazer para degradar aquele pigmento, para saber, e eu vou te falar isso agora. Existe um códigozinho que se chama, lá no vidro da tinta tem lá, CI. Esse CI, quando você joga na internet, ele vai te dar todos os pigmentos que estão ali naquele vidrinho, todas as misturas de pigmento que vão dar naquela cor. O nome é Color Index, né? Código de identificação da tinta, código de identificação do pigmento. Então esse código ele vai te dar quais as cores que tem ali dentro, e você tem que conhecer de cor, tem que conhecer quais são as cores primárias, quais são as cores secundárias, né? E quando você olhar aquelas cores que estão ali dentro, você vai ver se o pigmento é quente ou se o pigmento é frio, se o pigmento é para a cor daquela cliente, né? Outra coisa legal é você pegar uma gotinha do pigmento e degradando com um cotonete ou com sua mão, com seu dedo, até que você veja o fundo que ele vai ficar, aquela sombrinha dele, se vai para uma cor quente ou para uma cor mais fria. Isso é uma boa dica também, né? Então conheça o pigmento que você usa, tenha um bom peso ideal, né? Uma pressão ideal da sua mão. Isso se desenvolve com treino, então você vai treinar muito para você saber a pressão ideal da sua mão e a degradação do pigmento. Então você tem que conhecer o pigmento que você está trabalhando, né? E o terceiro erro, também, pasmem com esse erro, que é um erro o erro mais, vamos dizer assim, o maior erro. Para mim é o erro mais grave que existe, né? Não é um erro só comum, é um erro grave também. Quem faz isso não vai fazer mais, que é a reutilização de agulhas. Pasmem, mas tem gente que reutiliza, tem profissional que reutiliza agulha, né? E quando a gente fala em agulha, quando a gente fala em micropigmentação, a micropigmentação ela cria várias lesõezinhas. E essa agulha ela é descartável, ela não pode ser reutilizada, ela não pode ser autoclavada, ela não pode ser esterilizada de forma alguma, ela tem que ser descartada. Chegou, abriu a agulha, se você não usar na pele do cliente, você tem que descartar ela, porque ali já surgiu bactérias no ar, vários tipos de bactérias. Não vale a pena a gente reutilizar uma agulha. Eu tenho uma história muito interessante, que veio a mim uma cliente que já tinha vindo de um outro profissional e ela veio com a agulha na mão, dizendo que ela tinha feito um teste alérgico e depois de 3 dias, se não acontecesse nada, ela ia voltar e ela ia fazer o procedimento com aquela mesma agulha. Foi cobrado a agulha para ela, mas ela ia fazer com a mesma agulha o procedimento. Isso é de extrema importância, você saber que está errado. Na micropigmentação, a gente tem que andar lado a lado com a biossegurança, né? A biossegurança é um conjunto de ações voltadas para proteção, para prevenção, né, de nós profissionais, mas também dos clientes e do ambiente. A biossegurança ela é muito importante quando você é um micropigmentador. Você tem que entender muito bem o que é descartável, o que é autoclavável. Isso você tem que ter em mente, você tem que entender muito bem, tem que estar ali na ponta do lápis
e na sua mente, porque a dica que eu te dou com relação a esse erro é: nunca reutilize agulha. Você não pode colocar a saúde da tua cliente, em hipótese nenhuma, em risco. Então, você quer parar com isso ou não reutilizar agulha e tem aquela parte financeira, né, do negócio, embute o valor da agulha no procedimento. Você vai usar 2 agulhas, você vai usar 2 microlâminas, embute o valor de preço de custo no procedimento e vai dar tudo certo. Reutilização de agulha, jamais. Quarto erro, né, é fazer o mesmo formato. Para mim, fazer o mesmo formato é você desacreditar de tudo que você estudou no design, né? Você desacreditar de um design. A micropigmentação, ela vive lado a lado com o visagismo. A micropigmentação, ela pega características do visagismo para a tua cliente. Então, você tem que entender de visagismo. Você tem que entender como é o rosto dessa cliente, você tem que entender como é a sobrancelha dessa cliente, como é o formato das sobrancelhas dessa cliente, o que ela quer, o que ela sente, o que ela espera. Você tem que entender disso tudo para você personalizar esse design, para você individualizar esse design. E quando você aprende só um formato e você sai carimbando o rosto de todas as suas clientes com aquele mesmo formato, as pessoas já entendem que aquela sobrancelha a característica é daquela profissional, porque ela não usa nenhum tipo de visagismo ali. Ela aprendeu a fazer um formato e ela coloca aquele formato em todo mundo, seja um rosto fino, seja um rosto longo, seja um rosto curto, uma sobrancelha grossa, uma sobrancelha fina, não importa, o formato é o mesmo. Isso é extremamente ruim, deselegante. Imagina que você paga para você fazer, vamos dizer que você foi numa costureira e pagou para fazer um vestido, e esse vestido é personalizado para você, e você chega na rua, e você chega numa festa e tem aquele vestido para todo mundo. Isso é muito deselegante, né? Você paga por uma coisa que, vamos dizer que não aconteceu. Você pagou por uma micro personalizada e individualizada para você. Não existe sobrancelhas iguais, né? Não existe uma sobrancelha, ela nunca é igual a outra. E você pagou por uma personalização e aquilo não aconteceu. Então é muito desagradável, é muito deselegante, né? Mas tem gente que faz. Eu falo para você não fazer. E como é que você vai fazer as suas sobrancelhas? Sempre sendo guiada pelo visagismo, sempre sendo guiada pela cliente, o que ela quer, o que ela acha, sempre chegando ao meio termo, o que você pode dar e o que ela quer e o que a sobrancelha dela pode oferecer para você naquele momento, para você entregar, ok? Outra, que é a quinta, né? Aqui, o quinto erro são as tramas de fios. Tem gente que vai para o curso de micropigmentação e aprende só uma trama de fios. E ela, aprendendo aquela trama, vai jogar aquela trama, aquelas ramificações que ela aprendeu para todo mundo. Então, uma sobrancelha oriental, uma sobrancelha asiática é muito diferente. Existem vários tipos de sobrancelhas. Existem sobrancelhas oriental, que é um formato dele diferente, diversificado. E aí você vai e encaixa os fios que você aprendeu e as ramificações que você aprendeu naquela sobrancelha. Você aprendeu, por exemplo, vou dar um exemplo, ramificações com pelos ascendentes, eles vão evoluindo, subindo, né? E aqueles pelos mais certinhos. Enfim,
você aprende uma ramificação e você aplica em todo mundo daquele jeito. Não tem fios descendentes, não tem fios mais curtos, não tem fios com movimento, você não faz nada disso, você aplica aquela ramificação, aquela trama de fios para todo mundo. Tem gente que aquela trama de fios vai dar certo, mas tem gente que não vai, como por exemplo a sobrancelha que eu falei para vocês, a sobrancelha asiática, que é uma sobrancelha mais específica. E como é que você vai cuidar disso? Como é que você não vai mais cometer esse erro? Na nossa sobrancelha, quando você olha pra gente, quando você olha para o cliente, você vai ver umas sobrancelhas com fios específicos, fios com caimentos específicos, e você vai acompanhar o caimento daquela sobrancelha. Toda sobrancelha tem um caimento diferente. Você vai acompanhar o caimento do fio, você vai acompanhar o movimento do fio, você vai fazer a tua micro, você vai fazer o teu efeito exatamente com o movimento do fio natural. E isso que traz a sobrancelha natural, isso que traz uma sobrancelha delicada. É esse movimento, é essa ramificação que você vai trabalhando de acordo com o que a cliente tem. Eu acho muito legal você, quando começar a fazer a tua micro, ou quando você entrar em contato com a tua cliente, você pedir para que ela mande uma foto nítida das sobrancelhas dela. Que você vai pegar aquela foto, você vai ficar olhando aqueles fios que ela tem, para você tentar fazer com que o teu trabalho seja parecido com aqueles fios, com o movimento do fio, com o caimento do fio, e tudo vai ficar harmonioso naquele trabalho, ok? Então nada de ramificação para todo mundo, cada um tem um caimento e uma leveza de fio e um movimento de fio diferente, e você vai acompanhar esse caimento e esse movimento dos fios que a tua cliente tem, ok? E o sexto passo, o sexto erro, quer dizer, o sexto erro é aquele erro da cliente, na verdade não é a da cliente, é o seu erro, o seu bom senso estético. Quando você não aplica esse bom senso, quando você não aplica esse senso estético. Vou dar um exemplo. Sua cliente chega e ela quer uma sobrancelha artificial, ela quer sobrancelhas arqueadas, ela quer sobrancelhas grossas, só que ela não tem nada daquilo. Ela não é nada daquilo. Ela está vivendo aquele momento, só que ela não é ela não quer aquelas sobrancelhas. Ela está vivendo aquilo e ela gostou e ela viu e alguém falou para ela e está extremamente diferente do que você pensa. O pensamento dela não bate com o seu. Você faz sobrancelhas naturais, você faz sobrancelhas delicadas, e quando você faz uma sobrancelha, você está assinando nessa sobrancelha. É a sua assinatura que vai ali, é a sua imagem que vai ali. E quando você faz uma coisa que não te agrada, por dinheiro, ou porque você está precisando, ou porque a cliente te pediu muito e você queria fazer aquilo por ela, o resultado não vai ser legal, né? E o que você tem que fazer quando chega uma cliente dessa que quer uma sobrancelha geométrica, extremamente artificial, extremamente fora do contexto, fora do que você acredita? Você tem que sentar com ela para você conversar e chegar a um denominador comum. Você tem que falar por A mais B o porquê que ela não pode ter sobrancelhas que ela almeja, né, naquele momento. Por que ela não pode ter aquela sobrancelha e por que você não vai fazer. Então você tem que ter argumentos para isso. Caso ela não queira, caso ela esteja arredia e não quer de jeito nenhum ouvir o teu conselho, então não faça, deixe passar, né? Peça a ela para ir para um outro profissional, porque você vai ter problemas futuros com essa cliente.
E como eu disse, é uma assinatura, uma micropigmentação, é uma assinatura sua no rosto da cliente. Todo mundo que perguntar, a cliente vai te falar, vai falar para essas pessoas quem é você, quem fez a tua sobrancelha. Então isso é muito importante. E o sétimo erro, bem comum também, é a gente não falar para cliente, a gente não dar as recomendações devidas do pré e do pós procedimento. Gente, isso é muito importante. Você perdeu, eu digo que não é perder tempo, é você ganhar tempo, né? Você ganhar tempo falando e explicando a cliente, tanto no pré como no pós, sobre o procedimento. Por exemplo, no pós, a cliente ela não pode tomar sol, ela não pode ir para a piscina, ela não pode ir para o mar, né? Coliformes fecais tem no mar, a piscina tem cloro, o sol ele hiperpigmenta a micropigmentação, ele pode degradar esse pigmento. Então tem todo um fator. A cliente ela não pode tomar banho, usar água quente no rosto, pelo menos por 3, 4 dias. Isso tudo tem que ser colocado em pauta. O pré, vou dar só uns exemplos de algumas coisas que ela não pode. Ela não pode estar usando ácido, ela não pode estar fazendo um tratamento como o Rocutan, por exemplo, né, que é uma medicação que é contraindicada para fazer qualquer tratamento estético. A cliente, ela não pode, por exemplo, usar um ácido ou um creme. Eu estou usando só um creme. Você tem que ver que creme é que ela está usando, se naquele creme tem algum tipo de ácido, né? Então você tá com a pele descamando, também não pode fazer a micropigmentação, tem que pedir para ela hidratar essa pele. Tudo isso a gente tem que falar para a cliente, a gente tem que direcionar ela, a gente tem que estar sempre pronta para essa parte do pré e do pós. Por quê? Porque essa parte ela é muito importante. Às vezes a cliente sai com a sobrancelha perfeita, maravilhosa, e aí o que acontece? 4 ou 5 dias depois essa sobrancelha ela já começa a descamar, né? A cliente vê aquela descamação toda, arranca as crostas. A gente tem que estar com as recomendações em dia. Se você não sentou para recomendar ou não teve tempo suficiente, recomende superficialmente, se você não tem tempo, e dê um papel para ela levar para casa, né, com todas as recomendações. Eu gosto de falar, eu gosto de sentar com ela e falar tudo, porque às vezes ela nem lê o papel. Então você falando, você recomendando, você falando o porquê que acontece, o porquê que ela tem que fazer aquilo, tem que passar a pomadinha, o cremezinho, o reparador dérmico, né? Porque é bom para fixar, é bom para hidratar, para que o pigmento ele possa ser implantado de uma melhor forma, né? Você tem que sentar com ela e conversar, porque quando você conversa cara a cara, olho no olho, ela vai entender, né? Então converse e dê um papelzinho para ela também. Não adianta você não conversar, e quando ela chegar 10 dias, 7 dias depois, ela ligar desesperada para você porque você não deu as recomendações devidas de um pré, de um pós e do pré também. É muito importante. Então, assim, esses são os 7 erros mais comuns. Uns são graves, outros são mais ou menos, mas tudo é erro. E erro que a gente pode não estar fazendo mais. Um erro que é corriqueiro, mas que quando você vai para uma área como essa, que é uma área de micropigmentação, que faz sobrancelhas, ou boca, ou olho, né? Tem várias diretrizes nessa área.
E o pior de tudo é que é um procedimento semi-permanente. Então, são erros que a gente não deve cometer. São erros que a gente acha que é pequeno, mas se torna um peso, se torna um erro, vamos dizer que uma autoestima baixa para cliente, né? Esse erro pode cometer um erro maior na parte emocional dessa tua cliente. Então são erros que não podem ser cometidos, né? E você viu as pequenas dicas que eu te dei, que você pode não errar, não precisar errar, não precisa. É como eu te falo, errar é humano. A gente erra, a gente está predisposto a errar a todo momento, porém permanecer no erro, como eu disse, é uma opção. E eu tenho certeza que você não quer errar e você não quer permanecer no erro também. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.